Ela entra na sala com olhos meigos e um sorriso amável mostrando gentileza. Tudo nela indica que não oferece perigo. Mas Carl Jung, o estudioso que investigou os aspectos mais obscuros da mente humana, notou algo diferente. Ele acreditava que, por trás de certos tipos de encanto feminino, existia uma força quieta. Uma força que não se manifesta de forma agressiva. Ela atrai. Ele não ataca diretamente. Ele aguarda o momento oportuno e então age. Não com violência física ou raiva, mas com manipulação, controle algo ainda mais arriscado. A capacidade de passar despercebida. Jung chamou isso de sombra. A parte da nossa mente que fingimos que não existe. Mas nas mulheres, ele acreditava, essa sombra poderia usar a aparência mais inofensiva de todas. A inocência. E quando a inocência se torna uma fachada, ela se transforma em uma ferramenta de poder. Essa não era uma teoria que ele divulgava abertamente. Jung escreveu sobre isso em anotações particulares, conversas discretas e linguagem simbólica, porque sabia que o que observava não seria aceito facilmente. A sociedade o rejeitaria, a comunidade acadêmica o ignoraria, e o mundo não estava preparado para isso. Contudo, aqui está uma verdade incômoda. As mulheres que Jung mais temia não eram escandalosas, agressivas ou claramente maldosas. Elas eram educadas, bem comportadas e impecáveis na aparência. E, no entanto, por trás dessa imagem, elas tinham o poder de arruinar reputações, mentes e até vidas, sem sequer elevar a voz. Será possível que o tipo de mulher mais perigoso seja aquela em quem ninguém suspeita? Jung pensava assim. E se o que ele escreveu for real, então quase tudo o que pensamos saber sobre a natureza feminina é uma ilusão. Neste vídeo, vamos nós aprofundar nas ideias mais intrigantes de Carl Jung sobre as mulheres. Não as versões simplificadas, as verdades, escondidas as anotações que ele deixou para aqueles corajosos o suficiente para ler nas entrelinhas. Porque uma vez que você compreende o que ele compreendeu, você nunca mais poderá ignorar isso. Porque algumas pessoas parecem ter um poder incrível, não pela força física nem pela riqueza, mas simplesmente pelo modo como se mostram. Em particular, porque a inocência, a gentileza ou a fragilidade muitas vezes disfarçam um tipo de controle sutil. E se isso não for por acaso? E se for algo fundamental, profundamente enraizado na mente humana? Carl Jung, um dos pensadores mais influentes da psicologia, acreditava que o que vemos superficialmente e raramente representa a realidade completa, principalmente quando se trata da essência humana e ainda mais da mente feminina. Jung avisou que as aparências enganam. O que parece inofensivo pode esconder um poder secreto. O que se mostra puro pode ser o mais perigoso de tudo. Em um mundo preocupado com transparência e correção política, algumas das compreensões mais profundas de Jung foram deixadas de lado, ignoradas, suavizadas ou guardadas em suas anotações particulares. Mas hoje vamos analisar essa questão. Vamos explorar o que Jung realmente pensava sobre as camadas mais profundas da natureza feminina. Não apenas a sombra, mas os arriscados jogos mentais que acontecem sob a aparência do charme, da passividade e da atração. Não se trata de culpar ou julgar negativamente. É sobre despertar para a realidade. Jung acreditava que o inconsciente dirige nossas vidas, a menos que aprendamos a percebê-lo. E a mente feminina, assim como a masculina, possui um lado oculto, que a sociedade muitas vezes idealiza ou se recusa a reconhecer. A inocência pode ser uma máscara. A empatia pode ser usada como uma ferramenta. E por trás do sorriso mais doce, pode existir um manipulador, não por maldade, mas por instinto. Neste vídeo você verá como Jung interpretou esse enigma, como ele revelou o padrão do manipulador que se faz de inocente. Você descobrirá a psicologia por trás da influência feminina, o poder escondido da projeção e por que os homens frequentemente se tornam vítimas de suas próprias fantasias. Mas o mais importante é que você desenvolverá a capacidade de ver além da superfície,
de entender as regras não ditas da atração, manipulação e controle inconsciente. Carl Jung não queria iniciar um conflito entre homens e mulheres. Ele queria que as pessoas se tornassem indivíduos completos, que percebessem a sombra com a qual estavam lidando. E essa percepção começa aqui. Em quase todas as culturas ao longo da história, a mulher ideal foi retratada de maneira semelhante. Delicada, gentil, atenciosa, a representação da inocência. Ela é elogiada não por sua autoridade, mas por sua submissão. Não pelo que ela faz, mas pelo que ela parece ser. Essa imagem da mulher inocente e inofensiva não é apenas um papel social. Segundo Carl Jung, é uma máscara, uma personalidade cuidadosamente construída e moldada pela sociedade, mas que acaba sendo tão internalizada que se torna difícil distinguir do próprio eu. Jung acreditava que a persona é a identidade que usamos para interagir na sociedade, uma máscara psicológica que mostramos para sermos aceitos. Mas enquanto os homens são frequentemente ensinados a usar máscaras de força, autoconfiança ou controle emocional, as mulheres são condicionadas a uma imagem diferente: a inocência. Não se trata apenas de ter boa aparência, trata-se de parecer inofensiva, agradável e até mesmo ingênua. Mas aqui está o perigo. Quanto mais essa máscara é valorizada, mais ela se torna uma estratégia. A sociedade sempre valorizou mulheres que parecem puras, vulneráveis e dependentes. Mas Jung observa algo mais profundo: o uso inconsciente dessas características não apenas para se adaptar, mas para influenciar. Quanto mais inofensiva alguém parece, mais os outros baixam suas defesas. E é nesse ponto que o verdadeiro poder começa a atuar. Não se trata de engano, é sobre adaptação. Em ambientes onde a dominação aberta é punida, o controle sutil se torna uma forma de sobrevivência. Jung percebeu como as mulheres, muitas vezes, excluídas do poder direto em sociedades dominadas por homens, desenvolveram um tipo diferente de influência, baseada no charme, na sensibilidade emocional e na capacidade de moldar a forma como os outros percebem as coisas sem que isso pareça intencional. O poder não estava no que elas diziam, mas no que elas provocavam, em como os outros reagiam à sua imagem. Pense na famosa mulher fatal, não como um estereótipo de filme, mas como uma realidade psicológica. Ela nunca ameaça, ela nunca dá ordens, ela simplesmente existe de uma maneira que atrai as pessoas, as desarma e as leva a agir em seu favor. Sua inocência nem sempre é verdadeira. Muitas vezes, é usada como um recurso, e mesmo quando não é consciente, funciona. Essa dualidade intrigava Jung. Ele percebeu que dentro da pessoa que parece inocente, muitas vezes existia um lado oculto, um aspecto mais sombrio que poderia surgir quando necessário. A mudança é quase imperceptível. Um sorriso se torna uma ferramenta. Lágrimas se tornam um plano. O silêncio se torna uma forma de controle. E a fronteira entre a fragilidade genuína e o comportamento manipulador se torna confusa. Na vida real, todos nós já vimos isso em ação. Uma mulher de voz baixa direcionando sutilmente uma conversa para o seu interesse. Uma personalidade aparentemente indefesa que inspira lealdade ou proteção intensa. Um tom de voz suave escondendo um controle psicológico forte. Essas não são exceções, são comportamentos socialmente aprendidos e transmitidos de geração para geração. Muitas vezes, sem que se perceba. A percepção de Jung era que a inocência nem sempre é inocente. Pode ser uma projeção que leva os outros a imaginarem suas próprias fantasias na mulher que usa a máscara. Os homens imaginam pureza, beleza, segurança, e ao fazer isso, tornam-se incapazes de ver as camadas mais profundas. A mulher, por sua vez, pode nem notar que está usando esse poder porque ele nem sempre é intencional. É algo fundamental na psique humana. Faz parte do inconsciente coletivo. Mas quando alguém começa a acreditar em sua própria máscara, quando uma mulher começa a se identificar completamente com o papel de inocente, uma separação começa. Seu verdadeiro eu
com toda a sua complexidade, emoções, desejos e poder, fica escondido sob a necessidade de parecer inofensiva. É aí que o perigo aumenta, porque o que é reprimido sempre volta. E quando a sombra aparece, ela não pede permissão. Este é o campo de batalha psicológico que Jung queria que entendêssemos. A persona não é ruim, é necessária. Mas quando se torna muito dominante, ela distorce a realidade tanto para quem a usa, quanto para quem interage com ela. Na próxima sessão, vamos nos aprofundar mais. Analisaremos a teoria de Jung sobre a ânima, o lado feminino simbólico dentro de cada mente, e como essa imagem interior influencia não apenas as mulheres, mas a forma como os homens as veem, muitas vezes para o próprio prejuízo deles. Para entender o poder misterioso do feminino, não apenas nas mulheres, mas na mente de cada homem, Jung apresentou uma de suas ideias mais profundas: a ânima. Na psicologia junguiana, a ânima é o lado feminino inconsciente da mente de um homem. Não é uma pessoa real, mas uma imagem interior, uma representação simbólica formada por meio de experiências compartilhadas, histórias, cultura e, mais perigosamente, pela imaginação pessoal. Essa imagem interior influencia como os homens se sentem, como amam e como sofrem. E muitas vezes eles nem percebem isso. Para Jung, a ânima não era apenas uma ideia abstrata. Ela tinha poder. Poder emocional intenso, irracional, atraente. Quando um homem encontra uma mulher que se parece, mesmo que um pouco, com sua imagem inconsciente do ideal feminino, sua ânima se ativa. Mas isso não leva à clareza. Isso leva à ilusão. É o que Jung chamou de armadilha da projeção. Um homem projeta sua ânima interior em uma mulher real, não a vendo como ela realmente é, mas como um reflexo de sua própria fantasia mental. Ele vê pureza onde há complexidade. Ele percebe graça onde pode haver cálculo. Ele se apaixona não por ela, mas pela imagem ideal que criou dela e, ao fazer isso, se torna vulnerável. Jung acreditava que essa dinâmica não era rara. Era comum a todos. A ânima não é apenas uma figura de linguagem. É um mecanismo mental que atrai os homens para relacionamentos, sentimentos e decisões que eles não compreendem totalmente. Ela ignora a lógica. Ela anula os sinais de alerta. Cria um estado de encantamento em que a mulher parece ser extraordinária, quase divina. Mas aqui está a reviravolta. Mulheres reais, argumentava Jung, frequentemente interagem com essa projeção, consciente ou inconscientemente. Algumas se sentem sufocadas por isso, pressionadas a corresponder a uma fantasia que nunca criaram. Outras, no entanto, aprendem a lidar com isso e a usá-lo. Quando uma mulher percebe que está sendo idealizada, ela tem uma escolha. Ela pode rejeitar essa imagem, quebrar a ilusão e mostrar seu verdadeiro eu, imperfeito, humano, autêntico, ou pode aproveitar essa idealização e obter poder da projeção. Isso não é manipulação no sentido comum da palavra. É algo mais sutil, mais psicológico. É quando uma mulher percebe que um certo jeito de falar, uma certa fragilidade ou um certo mistério desperta algo nos homens. E uma vez despertado, esse homem começa a servir a fantasia, não a realidade. Foi assim que Jung via as mulheres interagindo com a mente masculina. Não apenas no amor, mas na sociedade. A imagem feminina é frequentemente elevada, romantizada e vista como sagradando o inconsciente masculino. Pense na musa, no anjo, na deusa. Não são apenas papéis. São projeções. Elas impedem que os homens vejam a mulher completa que está diante deles. Mas é aqui que a situação se torna perigosa. Quando um homem é dominado pela projeção da ânima, ele perde o equilíbrio. Ele abandona a razão. Ele fica emocionalmente dominado. E as mulheres, especialmente aquelas que entendem essa dinâmica, podem se aproveitar disso, não por maldade, mas muitas vezes por necessidade. Em um mundo onde o poder direto tem sido historicamente negado, a influência psicológica se torna uma ferramenta. Jung não culpou as mulheres por isso. Ele culpou a inconsciência.
A recusa em encarar a imagem interior e integrá-la. A ânima não é má em si, mas quando não é examinada, ela controla o homem. E quando ela é fortalecida por mulheres que sabem como refleti-la de volta para ele, a fronteira entre realidade e ilusão desaparece. Em muitos relacionamentos, isso acontece de forma discreta. O homem se torna obcecado. A mulher se afasta. Quanto mais Eleia idealiza, mais distante ela se torna. Elés entrega, ela se retrai. Ele busca, ela domina. Não por imposição, mas porque ele não está se relacionando com ela de verdade. Ele está se relacionando com sua própria imagem interior projetada. E aqui reside uma verdade dura. A projeção torna a manipulação mais forte, não porque a mulher seja naturalmente manipuladora, mas porque ela é um espelho da fantasia do homem. E se ela escolher, pode se tornar essa fantasia por um tempo. Tempo suficiente para obter devoção, proteção e influência. Mas, no fundo, nenhuma das duas pessoas realmente conhece a outra. Ambos estão perdidos em uma dança de arquétipos. Para Jung, a única saída era a individuação. O doloroso processo de resgatar a projeção, ver a mulher como ela realmente é, encarar os aspectos sombrios da própria mente. Só então um homem pode romper o encanto da ânima e começar a amar. Não uma ideia, mas uma pessoa real. Esta parte da teoria de Jung, embora muitas vezes obscurecida por suas ideias mais conhecidas, atinge o ponto central dos relacionamentos atuais. Ela nos mostra que as forças mais poderosas são invisíveis. Elas não nos são impostas por outros. Elas são criadas por nós mesmos e projetadas nos outros. Na próxima parte, vamos nos aprofundar ainda mais no lado sombrio do feminino, na sombra, por trás do encanto, e na razão pela qual Jung o via tanto como uma ameaça, quanto como um passo essencial para a totalidade psicológica. Jung acreditava que por trás de cada aparência refinada existe uma sombra, uma parte escondida da mente que contém tudo o que reprimimos, negamos ou não conseguimos encarar. Enquanto a maioria das pessoas associa isso a defeitos pessoais ou maldade, a compreensão de Jung ia além. Ele acreditava que a mente feminina, assim como a masculina, possui uma sombra e, quando deixada no inconsciente, pode se tornar perigosa. Não se trata de condenar as mulheres. Trata-se de entender as forças psicológicas que moldam o comportamento humano. Assim como os homens lutam com sua sombra interior, agressão, domínio, orgulho, as mulheres também carregam uma sombra, mas ela se manifesta de maneira diferente. Uma maneira que pode ser mais evasiva, mais socialmente aceitável e muito mais difícil de perceber. Jung se referiu a isso como a ânima sombria quando aparece na mente de um homem como feminino obscuro, quando se expressa externamente. É a parte do feminino que atrai não por amor, mas por controle, que cuida não para ajudar, mas para unir, que parece gentil, mas esconde desprezo por trás do sorriso. Essa sombra não se anuncia abertamente. Ela sussurra. Ela se esconde no charme, na doçura, na fragilidade, porque é aí que reside seu poder. A sociedade ensinou as mulheres ao longo da história a evitar demonstrações diretas de raiva, domínio ou agressão. Essas características, quando reprimidas, não desaparecem. Elas se escondem profundamente. E o que fica escondido se torna sombra. Jung alertou que quando essas características não são reconhecidas, quando uma mulher não consegue admitir sua própria inveja, raiva ou desejo de controle, elas se manifestam de formas distorcidas, não através da violência, mas por meio de jogos mentais, manipulação emocional, comportamentos passivo-agressivos, retenção de afeto e exploração das imagens que os outros projetam sobre ela. Este é o lado sombrio do encanto, quando ele se torna uma ferramenta não para conexão, mas para controle. Quando a atenção é dada como uma moeda de troca. Quando o carinho é transformado em uma arma. Quando a ilusão de inocência se torna uma máscara para jogos de poder. Vemos essa dinâmica em inúmeros mitos e histórias.
A sereia que atrai os marinheiros para a morte. A mulher fatal que destrói, com um beijo. A mãe que sufoca em vez de nutrir. Esses não são apenas arquétipos. São expressões da sombra feminina inconsciente e a parte mais perturbadora. Muitas mulheres não têm total consciência de quando estão agindo dessa maneira, porque a sombra é inconsciente por natureza. Não parece manipulação. Parece sobrevivência, como um instinto, como fazer o que precisa ser feito. Nas anotações particulares de Jung, ele observou mulheres que pareciam delicadas e gentis, mas carregavam uma aura de domínio emocional. Elas sutilmente prejudicavam os outros, distorciam situações ou criavam dependência psicológica, tudo isso mantendo a aparência de cuidado. Jung não as acusou. Ele as estudou. Ele viu um padrão e acreditava que ele vinha de energia mental reprimida. A psicologia moderna já percebeu parte disso. O termo narcisismo encoberto geralmente descreve um comportamento que parece passivo, mas é profundamente manipulador. Traços como falsa humildade, controle emocional excessivo ou vitimização usados para obter poder refletem as ideias de Jung sobre a sombra feminina. Mas Jung percebeu tudo isso décadas atrás, e ele não a classificou como uma doença, mas como uma parte não integrada da mente. Ele acreditava que as mulheres, assim como os homens, devem encarar suas sombras para reconhecer sua raiva, seus impulsos de controle, seu desejo de dominação, não agir cegamente, mas integrá-los de forma consciente. Porque, quando ignoradas, essas características atuam nas sombras, prejudicando relacionamentos e criando ciclos de instabilidade emocional. Então, o que isso significa na vida real? Significa que o charme nem sempre é sincero, que por trás do sorriso suave pode haver uma tempestade de ressentimento não dito, que algumas mulheres aprendem a controlar não com agressão ou ameaças, mas com silêncio, afastamento ou sedução, e que alguns homens caem nessa armadilha, não porque sejam fracos, mas porque são enfeitiçados pela projeção. Isso também significa que entender essa dinâmica não é uma questão de culpa. É sobre tomar consciência. Quando trazemos a sombra para a luz, ela perde seu poder. Uma mulher que reconhece sua capacidade de ter poder não precisa mais escondê-la atrás de uma atuação. Um homem que enxerga através da ilusão pode finalmente se relacionar com uma mulher como ela realmente é, não como ele imagina. O aviso de Jung não se referia apenas às mulheres. Era sobre o que acontecer quando qualquer parte da mente, especialmente aquela que a sociedade nos diz para esconder, tem sua expressão negada. Elas se deterioram, ficam corrompidas e ressurgem envoltas em charme, fingindo ser inocentes. O feminino obscuro não é uma invenção. É uma realidade psicológica que vemos se repetir na cultura moderna, nas relações sociais e nos términos de relacionamentos. Mas Jung não via isso como algo maligno. Ele via isso como algo incompleto, como algo que precisava ser visto, sentido, reconhecido e transformado. Porque somente então o feminino em todos nós pode se tornar completo. As ideias de Jung foram desenvolvidas em uma época em que a psicologia ainda estava em seus primeiros passos, mas algumas verdades permanecem atuais. De fato, à medida que a sociedade evoluiu, os sinais que ele observava em consultas particulares agora se manifestam publicamente. A sombra que antes sussurrava agora fala alto através da mídia, dos relacionamentos e do mundo digital em que todos vivemos. Vivemos em uma época obcecada por aparências, identidades cuidadosamente escolhidas, imagens retocadas e personalidades criadas para obter aprovação. Em termos junguianos, esta é a era da hiperpersona, onde quem você parece ser se tornou mais importante do que quem você é. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que nos modelos femininos modernos promovidos na cultura popular. De influenciadoras a aplicativos de namoro e programas de reality show, estamos cercados por exemplos de mulheres que parecem gentis, dóceis ou emocionalmente frágeis,
mas que agem com um controle social preciso. A garota que só quer agradar, a sedutora emocionalmente distante, a vítima constante. Todas são formas de dominação silenciosa disfarçadas de fragilidade. A sombra feminina, Jung argumentaria, simplesmente se adaptou aos tempos modernos. Em relacionamentos amorosos, isso assume uma forma clara. A manipulação emocional nem sempre se manifesta com gritos ou abuso psicológico. Muitas vezes é o silêncio estratégico, o choro repentino depois de ser confrontado, a transferência de culpa com a desculpa de ser sensível demais. Esses são sinais de alerta que Jung teria reconhecido imediatamente. Expressões da sombra inconsciente, atuando nos bastidores, e os homens, especialmente aqueles que não conhecem suas próprias projeções, muitas vezes caem nessas armadilhas. Jung alertou que um homem que não reconheceu seus próprios desejos projetará uma versão idealizada de feminilidade nas mulheres. Ele acreditará que encontrou a pessoa certa, sem perceber que encontrou apenas um reflexo de suas próprias necessidades inconscientes. É por isso que tantos relacionamentos atuais fracassam sob o peso de expectativas não atendidas. Ele queria uma musa inspiradora. Ela queria controle. Ele buscava conexão. Ela queria aprovação. Ambos estavam seguindo padrões inconscientes, e nenhum dos dois percebeu a sombra. As redes sociais alimentam esse caos. As plataformas recompensam a busca por atenção, a fragilidade teatral e personalidades atraentes. Nos termos de Jung, essa é a máscara feminina inflacionada, um falso eu que obtém poder de curtidas, comentários e da ilusão de conexão. Mas por trás dessa máscara muitas vezes está vazio, insegurança e raiva não reconhecida. Não se trata apenas de psicologia individual. É cultural. Criamos uma sociedade que valoriza a manipulação, desde que ela esteja envolta em charme. Nós celebramos a mulher que consegue o que quer através do apelo emocional. Ignoramos a coerção sutil, a gentileza usada como arma, o desamparo seletivo. Nós nos recusamos a reconhecer que nem todo dano se parece com abuso. Às vezes, ele usa perfume e chora discretamente. Jung acreditava que o que não se torna consciente se manifesta como destino. É exatamente isso que está acontecendo. Mulheres que nunca enfrentam sua sombra se envolvem em relacionamentos que terminam em confusão, ressentimento ou destruição emocional. E elas não sabem o porquê. Os homens, iludidos por projeções, ficam desapontados e amargurados. Eles se sentem traídos, mas não conseguem explicar como. E não é só nos relacionamentos. Você vê isso no ambiente de trabalho. O colega que se faz de inocente enquanto prejudica os outros. Na política, onde a aparência importa mais que a verdade. Na mídia, onde a vitimização é poder, a sombra feminina não é um fenômeno raro. É o motor silencioso por trás de muitas dinâmicas sociais. Mas há esperança. A solução de Jung não era reprimir ou sentir vergonha da sombra, mas integrá-la, encará-la diretamente, perguntar: o que estou escondendo? Que poder tenho medo de assumir? Que emoções estou fingindo não sentir? Para as mulheres, isso significa aceitar as partes de si mesmas que parecem muito intensas, muito ambiciosas, pouco convencionalmente femininas. Significa rejeitar a mentira de que o poder só vem através da inocência. Significa abraçar a força autêntica em vez da manipulação secreta. Para os homens, significa ver as mulheres com clareza, não como ideais ou vilãs, mas como seres humanos completos. Significa integrar seus próprios aspectos sombrios para não ficarem vulneráveis à projeção. Significa desenvolver discernimento, em vez de veneração. A cultura moderna nos ensina a polir a máscara. Jung nos ensinou a nos livrar dela. E se sua teoria nunca pareceu tão relevante é porque a sombra nunca esteve tão visível. Não na forma de monstros, mas nos rostos que vemos todos os dias. Carl Jung não era um homem que temia a escuridão. Ele passou toda a sua vida profissional explorando os aspectos mais profundos da mente humana, arquétipos, sombras, traumas e sonhos. Mas mesmo ele
um dos pensadores mais ousados do século XX, escolheu o silêncio quando se tratava de certas verdades. Por quê? A resposta está nas normas culturais de sua época e na natureza delicada de suas próprias ideias. Quando Jung estudou a mente feminina, ele descobriu algo profundamente perturbador: que por trás da máscara da inocência, muitas vezes, existe uma força perigosa, um poder manipulador e oculto capaz de distorcer a própria realidade. Mas dizer isso abertamente, publicar isso como uma teoria clínica, significaria conflito. O início do século XX não era tolerante com as nuances psicológicas, especialmente quando se tratava de gênero. As mulheres ainda lutavam pelo direito de votar, de serem vistas como iguais, de serem reconhecidas, além do ambiente doméstico. Naquele contexto, qualquer sugestão de que a natureza feminina pudesse conter uma tendência manipuladora seria vista não apenas como controversa, mas misógina, retrógrada e até cruel. Jung sabia disso. Ele não era apenas um psicólogo. Ele era uma figura pública, um homem profundamente consciente de como as ideias podiam ser transformadas em armas ou mal interpretadas. Publicar suas observações particulares sobre os traços da sombra feminina colocaria em risco não apenas sua reputação, mas também a validade de seu trabalho mais amplo. E havia algo mais. Jung entendia a mente coletiva. Ele acreditava que certas verdades só poderiam ser reveladas quando uma sociedade estivesse madura o suficiente para compreendê-las sem distorção. E aquela não era uma dessas ocasiões. Imagine revelar a ideia de que a feminilidade em si, quando reprimida ou distorcida, pode levar ao domínio secreto, à manipulação emocional e à instabilidade social, enquanto as mulheres continuassem sendo silenciadas no cenário mundial. Isso seria culturalmente destrutivo. Ainda hoje, essa ideia continua sendo um tabu. Em nosso discurso atual, criticar o comportamento feminino é frequentemente visto como um ataque às próprias mulheres. Podemos falar sobre masculinidade tóxica, agressão masculina, assombrado patriarcado, mas mencione o feminino obscuro e o ambiente se torna tenso. Por quê? Porque o mito da inocência ainda é protegido. A narrativa cultural ainda se apega à ideia da mulher como cuidadora, vítima, musa, mas nunca como predadora, nunca como destruidora. As anotações de Jung ameaçam esse mito. É por isso que permaneceram privadas, escondidas. Certa vez ele disse: "O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas e se tornar quem você realmente é significar confrontar verdades que deixam o mundo profundamente desconfortável?" Jung fez uma escolha. Ele sussurrou essas verdades em cartas, insinuou-as em sonhos, escondeu-as em simbolismos. Ele escolheu proteger sua missão maior, compreender a alma humana, ao não acender uma chama que o mundo não estava pronto para enfrentar. Mas agora, décadas depois, essa chama está reacendendo. Vivemos em uma época em que a manipulação se esconde por trás da gentileza, em que as aparências são criadas para influenciar, em que a vitimização pode ser poder. O silêncio de Jung não é mais necessário, porque hoje, mais do que nunca, precisamos da coragem de olhar para as verdades proibidas, não para envergonhar, não para dividir, mas para compreender. No momento em que fazemos isso, ganhamos algo valioso: clareza. Então, o que tudo isso significa para você? Significa que as ilusões mais perigosas são muitas vezes aquelas que vêm, envoltas em suavidade, em beleza, em charme. As percepções de Jung não foram uma condenação às mulheres, mas um aviso para todos nós. Quando não conseguimos ver a totalidade da natureza humana, tanto a luz quanto a sombra, nos tornamos vulneráveis à manipulação, projeção e destruição silenciosa. Não é preciso ser psicólogo para ver isso acontecer na vida real. Você provavelmente já sentiu isso. O amigo que sempre se faz de vítima, mas de alguma forma controla todos ao seu redor. O parceiro que nunca eleva a voz, mas faz você se sentir o vilão. O influenciador cuja imagem inteira é projetada para parecer inofensiva,
mas cujas palavras mudam mentes e comportamentos com precisão cirúrgica. Não são coincidências. Essas são as sombras que Jung estava tentando mapear. Mas aqui está a parte mais importante. Este vídeo não é sobre eles, é sobre você. Trata-se de reconhecer quando você está sendo influenciado pela narrativa de outra pessoa. Trata-se de ver através da máscara, não com julgamento, mas com clareza. Porque clareza é poder. Quando você se torna consciente da anima, da projeção, da sombra por trás do sorriso, você conquista algo raro neste mundo. Discernimento. Você para de reagir sem pensar. Você começa a ver a verdade onde outros só veem uma atuação. E esse é o caminho para a individuação. O processo que Jung acreditava ser o verdadeiro objetivo da vida. Para integrar sua mente, consciente e inconsciente, para parar de viver sob ilusões, sejam elas suas ou de outra pessoa. Não se trata de medo. É sobre liberdade. A liberdade de confiar em seus instintos, de questionar as aparências, de entender que a inocência pode ser uma estratégia, não apenas um estado natural. E talvez o mais poderoso seja a liberdade de olhar no espelho e perguntar: onde estou usando uma máscara? Onde estou imaginando o que quero ver em vez do que realmente está lá? Porque quando você remove essa máscara de si mesmo e dos outros, o que você encontra não é feiura, é a realidade. E a realidade, por mais desconfortável que seja, é onde todo o crescimento começa. Então lembre-se disso. A verdade pode estar escondida. Pode ser desconfortável, mas nunca é sua inimiga. O inimigo é a mentira que finge protegê-lo, enquanto o mantém cego. Se este vídeo lhe mostrou algo mais profundo, considere se inscrever. Exploramos a psicologia por trás da máscara, as forças ocultas que moldam como pensamos, sentimos e vivemos. Deixe um comentário abaixo. Qual parte da compreensão de Jung mais o impactou? E lembre-se, a consciência é o primeiro passo para a liberdade. Se você achou esse vídeo interessante e revelador, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões filosóficas e psicológicas. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários. Adoramos saber o que você pensa sobre a natureza humana e os conceitos que discutimos. Até a próxima!